Boa noite a todos. Hoje, dia 14 de março de 2022, segunda-feira, estamos aqui reunidos para mais uma palestra pública e agradecemos ao nosso amigo José Marcos ter aceito o nosso convite para fazer o nosso estudo. O tema de hoje é desse livro, Lampadário Espírita. É uma psicografia de Divaldo Pereira Franco pelo espírito Joana de Ângeles. E o tema é o capítulo 4, o corpo. Mas antes de nós iniciarmos a nossa palestra pública da noite, eu vou pedir para a Denise fazer a leitura do preparo e a prece. Depois nós passamos a palavra para o nosso irmão José Marcos, e ele tem até 8h35 para concluir as suas reflexões, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado, Zé Marcos, por aceitar o nosso convite. Denise, a palavra está com você. Obrigada, Rosa. Boa noite a todos. Do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, a lição é 159. Não se esqueça de que somos o reflexo daquilo que pensamos. O pensamento plasma nossa vida de amanhã. Aproveite, portanto, o momento que passa, a fim de construir um amanhã risonho. Plante em torno de você as sementes de otimismo e bondade, para que possa colher amanhã os frutos do amor e da felicidade. Se somos escravos do ontem, somos donos de nossa manhã. Pai amado, mais uma vez agradecidos por termos a oportunidade de aqui estarmos juntinhos em pensamento, juntinhos nas nossas vibrações, que possam ser as mais amorosas possíveis, a todos os irmãos que conosco se reúnem para o estudo, para a reflexão, para o aprendizado. Abençoe, Senhor, a todos nós, seus filhos, irmãos do nosso Mestre Jesus. Abençoe, Pai amado, a todos os nossos irmãos, necessitados de amparo, da palavra, da reflexão, do estudo, e principalmente necessitados, Senhor, de amor. Possamos seguir os caminhos do Mestre Jesus, os passos do nosso Mestre Jesus, e refletir aquele amor inabalável que Ele tem por nós e que sentimos pela sua estada aqui, juntinho, neste planeta. Abençoados sejamos todos nós, Senhor, pelo seu amor e sua misericórdia, e permaneça conosco, hoje e sempre. Muito obrigada, Pai. Meu amigo José Marcos, a palavra está com você. Você tem até 8h35 para trazer as suas reflexões. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Então, nós fomos convidados aí pela nossa amiga Rosa para desenvolver um tema que está no livro Lampadário Espírita, né? Psicografia de Divaldo, pelo espírito Joana de Ângeles. E o tema é corpo, né? O corpo é corpo. E esse estudo, corpo, ele está mostrando, vai demonstrar, nós aqui conversando, logicamente, da importância do corpo, da matéria, para que o espírito possa se desenvolver. Sem ele, ele não consegue esse desenvolvimento. Tá bom? Deixa eu só me ajeitar aqui, só um instantinho, desculpa. Desculpe, foi rapidinho aqui. Então, é o seguinte, o texto dela, o corpo, ele inclui 2 livros do Pentateuco.
né? O Evangelho, no seu capítulo 17, no seu item 11, que é cuidar do corpo e do espírito. E no livro dos Espíritos, na capítulo 3, formação dos seres vivos, de 43 a 49, essas são as questões. Então, baseado nisso, nós vamos desenvolver o tema. Vamos falar um pouco da evolução do homem, porque a importância dessa evolução para que o espírito possa encarnar de fato nele. Tá? E explorar partes do texto da Joana. Porque nós temos dentro da doutrina dos espíritos algumas pessoas que seguem, né, que não dão valor ao corpo que ela tem. E ele é fundamental, né, para esse desenvolvimento. Não dá valor. Tem uma dor aqui, uma dor acolá, senti isso. Deixa para lá, é assim mesmo. Deus quer assim. Eu conheci um que vinha aqui em casa, se dizia espírita, né, tinha uma baita de uma hérnia. A gente falava para ele, eu até esqueço o nome dele agora. A gente falava para ele, ele consertava fogão, né? Aí conversava com ele, você não vai fazer, não, Deus quer assim. E Deus quer assim? Deus que tem um corpo para você tratar dele. Então a Joana fala da importância desse corpo. Então, para nós começarmos o nosso estudo, nós vamos ver aqui uma fração, né, de um texto do Emmanuel, no livro Bênção Maior. Ele fala um pouco do capítulo 11 e assim a gente vai seguir. Olha, lembrando a todos que eu não sou palestrante, né? Eu gosto de falar, gostava muito de dar aula, ainda gosto. E a minha parte é mais interativa, né? Mas tem meus links que eu gosto de fazer nos meus estudos. Então, nessa abertura, a gente pode citar esse capítulo 7, item 11, né? 17, perdão, item 11. Amai, pois, vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo. A gente pensa espírito, o corpo está aí para ser cuidado, né? Instrumento instrumento da alma é o corpo. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castiguei o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio induz a cometer, pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Então, você tem que ser a sua vida, né? Você tem que cuidar da sua vida. Se você sentiu algum problema, vá procurar socorro. Nós todos aqui, né, que estamos assistindo, estou lendo aqui as pessoas que estão assistindo a reunião, né, todos nós temos consciência dos nossos problemas. E muitas vezes do que foi causado esse problema. Por que causou isso? Então, em exemplificar outras pessoas, eu deixo o exemplo somente para mim. Né? Eu sou uma pessoa que tenho comorbidades. Não é isso? Quando eu vou, por exemplo, eu acho que todos sabem que eu sofri um acidente doméstico, caí aqui de 15 degraus da minha casa. Eles são 18, eu caí de 15 e quebrei o braço, tive uma fratura exposta, né? Fui operado. E quando chega no hospital, comorbidades, tem alguma coisa? Tem. Aí, opa! Na primeira clínica que eu entrei, ele falou assim, o seu caso é cirúrgico e é para fazer já, não tem que esperar. Senão, pode dar isso, aquilo, outro. Aí, quando ele viu, eu disse, calma, não vou fazer cirurgia nenhuma. O senhor vai para um local que o senhor tenha uma assistência de UTI. Porque caso essas suas comorbidades se manifestem, né, vai ser um problema para mim aqui. Bem, eu fui para o UTI mesmo. Fui para um outro hospital, onde eu fui operado, mas fiquei na UTI. Fiquei lá na regulagem, enquanto o anticoagulante não saísse do meu corpo, na grande parte. Sangrei muito pouco na cirurgia. E assim fomos, né? Então, você tem que cuidar, você tem que saber aquilo que você tem. Você não vai ficar somente assim, Deus sabe o que faz, ou não ficar acreditando como muitas pessoas falam, né? Você vai, toma um passe de um médium desse mais famoso, um médium de cura, né? Ou então o indivíduo está numa igreja desses pastores também que curam. Não, me curou.
eu tinha diabetes e não tenho mais. Isso não existe. Isso não existe. Você vai ficar com ela. Você vai controlar a diabetes, o diabetes, né? Você vai controlar. Você não vai ficar curado, você vai controlar. Então, dentro desse texto, do livro Bênção Maior, que é o texto, né? O livro da Esperança, eu citei errado na hora. Ele cita, teu corpo, tua bênção maior. Isso é o Emmanuel que fala. Teu corpo, tua bênção maior. Auxilia-o com diligência, para que ele te auxilie com segurança. Educa-o para que ele te apoie. A educação é necessária. Então, você vai adaptar o seu corpo às suas necessidades. Não vai ter que ter excessos e fazer aquilo que você não pode fazer. No momento, eu não posso trocar nenhuma lâmpada na minha vida, eu não consigo levantar o braço totalmente. Estou na fisioterapia e tudo mais. Vou chegar lá. Ah, não, vou forçar. Não, tem os meus limites. Tá, ok? O corpo, esse Joana agora, corpo não pode ser sacrificado em holocausto à revolta, como solução dos problemas que a invigilância arquitetou, porque ele serve de santuário ao princípio espiritual, em evolução que atinge o clímax na espécie humana. Né? Esse princípio espiritual ele veio evoluindo e vai continuar em evolução. No momento, ele está nesse estágio, né? de estar encarnado, no meu caso aqui, de vocês, tudo mais. É isso? Daqui para frente, quando desencarnarmos e voltarmos, ele vai estar cada vez mais aperfeiçoado. Então, você não pode ficar sacrificando, né, o corpo. Ah, não, vou. Isso é muito comum nessa época em igreja católica, né? Vou jejuar por causa estou na quaresma. Não é isso? Não vou comer nada assim assado, não vou, porque eu estou na quaresma. Existiam antigamente, não sei se hoje em dia ainda tem, aqueles que sacrificavam o corpo, né? se açoitavam, né? Ou amarrava um cilício na perna, né? Com arame farpado, um cilício formado de arame farpado, e a cada passo mal dado que ele dava, ele apertava mais aquilo. Se for, vou dar sempre o meu exemplo. Se fosse eu, já estava sem perna, né? A gente erra tantas vezes que aquele cilício é estrangular e acabar comigo. Né? Nós estamos em evolução, temos que aprender isso sempre. Estamos sempre aí. Eu estava lendo, aí vem as casualidades. A Rose convida, aí você fica olhando. Aí eu sentei outro dia e peguei uma dessas revistas, pena que eu não anotei. Não sei se é a do Leon Denis, se é aquela revista Espírita Internacional, né? Se é o Reformador, uma dessas. Eu acho que é aquela revista Espírita Internacional, eu acho. E vi um artigo que tinha o seguinte título. O artigo, né? Era Lamarck, não sei se vocês conhecem, Darwin, eu acho que a maioria já escutou falar, e o outro que todo mundo escutou falar, que é Kardec. Então, estava o título da matéria, Lamarck, Darwin e Kardec. Né? E tem tudo a ver com essa evolução do princípio espiritual citado pela Joana aqui. Né? Esse que ele está em evolução. O Lamarck foi um cientista, né? Que existiu um pouquinho antes do Darwin, ou quase simultaneamente ali, que ele tinha uma teoria. A teoria dele é que a ciência estudava, que o ser humano desenvolveu, no caso, né, já estamos com todos eles funcionando, desenvolveu sistemas segundo as suas necessidades. Ou seja, você respira, você tem nariz, tem pulmão, que teve a necessidade disso. Você tem um estômago, porque você teve a necessidade. Ele é um equivocado, mas a pessoa que escreveu o artigo, eu vou citá-lo, né, ele citou isso aí. Darwin, que a maioria de nós conhece e que é a teoria mais aceita até hoje, que nós fomos adaptados conforme o meio ambiente que você vive, tá certo? Conforme o meio ambiente que você vive. As espécies foram direcionadas na sua evolução através do meio ambiente. Né? O ambiente ele coloca regras para isso. Né? Para você dizer, por exemplo, girafa. Por que a girafa tem um pescoço comprido? Porque na região que ela comia,
provavelmente, o alimento foi se escasseando e ela foi pegando o alimento mais alto e assim sucessivamente até chegar na altura que ela está. Ela pasta também. Ela bebe água, ela baixa para beber água. Mas para comer ela vai nas copas mais altas das árvores. E Kardec fez o quê? Ele pegou tudo isso que está aí, né? Ele viu que o importante era a evolução das inteligências. Porque a inteligência é que vai animar o nosso corpo. O que é isso? Que é o espírito, né? Que vai se desenvolvendo cada vez mais. Cada um de nós vai sendo cada vez melhor quando mais nos aperfeiçoamos. E só podemos nos aperfeiçoar quando estamos encarnados. Se você está encarnado, você vai se aperfeiçoar. Ah, você não vai se aperfeiçoar desencarnado? Vai, mas não com tanta facilidade que você vai ter como encarnado. E esse cidadão que fez esse estudo, ele chama-se, é um médico, presidente da Associação Médico Espírita do Mato Grosso do Sul, o nome dele é Décio Landim Júnior. Landoni Júnior. Tá? E ele desenvolveu uma teoria chamada epigenia, ou então a ciência epigênica, que é a ciência que estuda as evidências trazidas por esses três, o Lamarck, o Darwin e o Kardec. A partir daí, ele criou essa nova ciência. Vocês podem pesquisar depois. Epigenia ou ciência epigênica. É a mesma coisa. Tá? O que acontece quando o Kardec fala para nós que o espírito precisa de um aperfeiçoamento? Passou por isso. Essa inteligência, né, que nós temos passou pelo aperfeiçoamento. Porque ele, com o passar do tempo, o nosso corpo, ele teve uma evolução. Ele foi sempre assim como nós somos. Todos nós somos assim. Tipo assim, vamos ver uma coisa bem simples. A face proporcional ao crânio. O indivíduo pode ser aquele que se chama cabeção. Né? O indivíduo tem um cabeção, mas se você vai ver, ele tem um carão, uma cara grande, e a cabeça é grande. O resto do crânio, da caixa craniana, proporcional. Então, todos nós somos assim. Não vou ficar se medindo depois, não. Todos nós somos assim. Né? Mas isso veio de uma evolução. Quando a Terra foi criada, há trilhões de anos atrás, né, ela foi resfriando, foram aparecendo os primeiros seres, as primeiras moléculas de proteína, né, os coacervados. Desculpe que eu me mexo muito, hein? A imagem pode estar balançando aí. Então, você começou a aparecer. E de 5 bilhões de anos atrás, 5 bilhões de anos atrás, apareceu o nosso ancestral. O nosso ancestral. Uma coisa para esclarecer, preste bem atenção. O homem não veio do macaco. Não tem isso. O nosso ancestral, que surgiu há 5 milhões de anos atrás, ele é o mesmo ancestral do macaco. De qualquer tipo de macaco. Então, o ancestral do primata, que nós somos primatas, né? Nós somos primatas, somos primos lá dos nossos, do orangotango, né? Do chimpanzé, do gorila, do mico, do sagui. E nós somos primos, em algum momento. Aliás, nós somos parentes de todos, né? De todos os seres vivos, que todos nós viemos de uma célula, e os seres vivos todos vieram de uma célula. Todos nós viemos de uma célula. Você tem então uma classificação, quem um dia pegar um livro de biologia vai ver uma palavra estranha, chamada reracofage. O que é isso? Reracofage. É reino, ramo, classe, ordem, família, gênero, espécie, e depois o subespécie, que somos nós. Nós estamos lá. Né? Então, temos essa classificação. Nós somos de que reino? Reino animal. Né? Então, nós somos, no reino, igual a somos iguais a uma barata, uma lagartixa, uma baleia. A baleia é muito mais parecida, porque ele é mamífero. Né?
Você vai pensando em uma cobra, e estamos por aí, no reino, né? Aí depois você vai pensando, ramo, já mudou. Aí, então, lá o ramo dos vertebrados, que tem animal que tem osso, tem animal que não tem osso. Aí depois vem a classe. Sim, a partir daí já tem os primatas. Aí já começamos a ficar parecido com esses, todos que estão anteriormente aí. Né? Então, o nosso ancestral é o mesmo ancestral do primata. Por que eu estou falando tudo isso? Que o espírito vai se evoluir através desse. Né? Esse ancestral do macaco, ele deu origem a dois tipos de hominídeos. Um chamado Australopithecus, não sei se alguém já escutou falar nisso, que, com o tempo, deixou de existir, foram extintos, né? Eram bem mais baixos do que nós, né? Tinha pouca movimentação como nós temos. E existiu um outro grupo chamado de Homo, que não é o sabão em pó, é Homo com H, né? Homo. Então, nós temos, apareceu primeiro o Homo habilis, com habilidades, vem daí, depois veio o Homo erectus, depois veio, então, o Homo sapiens. Somos nós já, o Homo sapiens? Ainda não. No Homo sapiens apareceram duas subespécies. Uma que já sumiu, que é o Neandertal, né? Ele desapareceu, e ficamos nós, que somos o Homo sapiens sapiens. É a nossa subespécie. Então, o espírito, ele passou, o princípio espiritual, desculpem, ele vem passando por tudo isso aí. Ele vem passando por isso para chegar nesse aperfeiçoamento que somos nós. Né? Aperfeiçoamento entre aspas, né? Mas para que ele possa vir habitar no nosso, evoluir no nosso corpo como ele é. Então, você pega lá uma célula e tem nós com trilhões de células. Não é isso? Esses trilhões de células. Tem aqueles seres que são unicelulares, só tem uma célula, e tem os pluricelulares, que são todos os outros que nós conseguimos ver, né? E nós, né? Que estamos nesse meio. Essas células são todas iguais no nosso organismo. Só se diferenciam lá nos gametas, que elas carregam menos cromossomas, né? Cada uma leva 23, o masculino e o feminino. A mulher só tem 23 e o homem só tem 23 para formar. Então, um dia na vida, nós fomos uma célula. Na hora que nós fomos, nosso pai fecundou a nossa mãe, né? Formou-se a célula ovo, que é a principal, o zigoto, e a partir dali ela começa a se multiplicar, né? Muito rapidamente, até formar um indivíduo fortinho, que nem eu aqui, com trilhões de células, né? Trilhões de células funcionando, às vezes, harmonicamente, né? Como a Rose dava umas aulas lá na sala do MPM, e falava lá do André Luiz, né, que a gente estudava lá, os engenheiros siderais, uma palavra que ela gostava de usar, ficava trabalhando em cima dessa evolução, em cima de tudo, da adaptação. Então, nós temos coisas adaptadas no nosso organismo que outros animais têm separados. E eles vieram antes da gente. Então, o que é que acontece? Na nossa evolução, foi absorvido deles isso de bom que ele tinha que a gente possa usar. Aí nós vamos evoluindo, não é isso? Mas você, como diz lá no Cuidar do Corpo e do Espírito, a Joana fala a mesma coisa no texto dela. Este corpo, né, ele é suscetível a desarranjos quando se desmantelam os comandos psíquicos que se expressam no sistema nervoso. Todos os choques que uma intemperança pode produzir para você atingem os seus centros vitais, produzindo cólera, ódio, ciúme, paixão desordenada, né? E isso aí, para melhorar, você precisa, muitas vezes, além da prece que a gente faz pelas pessoas, muito amor e, muitas vezes, assistência médico-psicológica, né? Pode ser de psiquiatra, psicólogo, psicanalista. Esses vão te ajudar, né? Outra frase que ela cita aqui: nenhum dissabor que você possa ter no seu corpo, na sua vida, o seu corpo vai sentir.
nenhum dissabor que pode atingir a desorganização violenta, pode ocorrer uma desorganização violenta, né, com consequências imprevisíveis para você. E ela cita no texto dela que, muitas vezes, essas desorganizações violentas podem levar você até o suicídio, né? Ou, como Divaldo gosta de citar, o autocídio. Né? Pode levar. Depende daquilo. O seu corpo vai ser tão maltratado, vão ter tantas coisas que você vai fazer, físico e psicologicamente, que pode levar você ao suicídio. O suicídio, aquele que se suicida mesmo intencionalmente, ou aqueles que, por maus tratos do seu organismo, quando desencarnar, tipo o André Luiz, todo mundo conhece, ele estava no Vale do Suicídio, mas ele veio falar assim, mas eu não me suicidei, mas ele teve uma vida que o levou a isso. É a mesma coisa, sempre meu exemplo, o diabético aqui fica todo dia comendo um docinho, né? Hoje não vai fazer mal, eu vou comer aqui um sorvetinho. Não. Se eu vou tomar um sorvete, eu vou pelo menos pesquisar um que seja, pelo menos eu não vou ter a consciência pesada. É do fabricante, está escrito lá, 0 açúcar, eu comprei. Eu não sou conivente. Ele botou lá, 0 açúcar. Que bom é a marca, né? Que tem um pote de Chicabon, que é o único que está escrito lá, 0 açúcar. A gente come aqui em casa de vez em quando, tá certo? Está escrito 0 açúcar. Agora, se chegar lá, você tomou muito sorvete, mas eu acreditei no que estava escrito. Estava escrito 0 açúcar, eu estou rindo dela. Né? Então, esse desregramento que você pode ter na sua vida, e muitas vezes a parte psicológica também, pensamentos ruins que você pode ter em relação a outras pessoas, isso pode refletir em você. Né? Reflete em você e também pode causar o suicídio. Ok? Agora, essa construção dos engenheiros siderais, né, que nós falamos tanto, eles falam assim, porque Deus criou assim. A gente sabe que é uma evolução disso tudo. Deus, com uma varinha de condom, criou-se. Claro que não é assim. Né? Vem se evoluindo. E os espíritos superiores, não estou gago, não. Eu fiz de propósito. Né? São aqueles que estão bem avançados. Né? Eles foram estudando até chegarmos como nós somos. Então, nós temos um sistema perfeito, vamos falar assim. Né? Tudo aqui funciona em harmonia. Tudo funciona em harmonia. Né? Você comeu, você bebeu, você respirou. Né? Tudo isso vai entrar no seu corpo, vai se aproveitar o que é bom, o excesso pode te prejudicar e aquilo que for ruim vai sair de você. Né? Aquilo que é ruim sai de você. Nada fica. Então, você tem sistema digestivo, sistema respiratório, né? Sistema excretor, sistema circulatório. Eles vão fazer essa função. Através de quê? Através do comando do sistema nervoso. Ele é que comanda esses funcionamentos todos. Muitas vezes o sistema nervoso falha por excesso de problemas que você possa ter, de preocupações, e ele vai refletir no seu corpo. O indivíduo começa a ter, nunca teve problema de coração, daqui a pouco ele começa a ter uma taquicardia. O que é que está acontecendo? O médico vai examinar, ver isso. Mas as suas taxas estão todas ótimas. Por que o senhor está com problema no coração? O sistema nervoso está com preocupações, né? Está tendo dissabores na vida dele. Então, começa a ter essa desregulagem. E ele vai te afetar em alguma coisa. Pode ser uma dor de barriga, né? Uma má digestão, uma dor de barriga, um coração acelerado. E, mais uma vez, meu exemplo. Eu trabalhava uma época num local muito difícil mesmo, era muita preocupação. Né? E apareceu uma placa no meu braço direito, aqui nessa região aqui de cima, redondinha e vermelha. Aí eu fui procurar um dermatologista. O cara fez exame de tudo que foi possível. Tudo que você possa imaginar que possa dar na pele. Né? Tudo que até rancenias ele pesquisou. Tudo isso aí deu tudo negativo.
Bastou eu tomar um remédio para ficar calmo, aquilo sumiu. Desapareceu. Era estresse do meu trabalho. Ele me fazia, ele me levou a isso. E por muitos anos eu fiquei com aquela marca, tinha uma marca, o vermelhidão subiu, mas aquele redondo, o círculo, ele ficou. Hoje em dia ele não tem mais. Mas aquele círculo ficou para me lembrar, olhar para ele e lembrar, fique calmo porque ele vai te prejudicar. Não é isso? Então, esse nosso corpinho aqui, que nós temos, né, ele foi muito bem organizado por esses engenheiros, né, que foram formando. Então, tudo aqui funciona em harmonia. Tá certo? Você comeu. Vamos dar um exemplo mais simples. Respiração. Você vai encher o pulmão de ar. Pode ficar muito tempo assim? Não. Você tem que soltar o ar. Por quê? Entrou oxigênio no seu corpo, ele foi direto para o seu pulmão, do seu pulmão ele foi para os alvéolos, que foi lá para o sangue, ele começou a andar no seu organismo. Mas nisso tudo já estava lá o resíduo do gás carbônico, que é aquilo que não presta, o teu organismo joga fora. Mas esse gás carbônico, ele é o quê? Como é que ele surgiu? É uma reação química. Você botou oxigênio para dentro, ele vai abastecer as células de tudo que é oxigênio. Você comeu, tudo que você comeu vai para onde? Para o seu estômago, depois vai para onde? Para o seu intestino delgado, e ali ele entra no sangue. Vai correr todas as células, entregar um alimentinho molecular, evidentemente. É a molécula de proteína, a molécula de açúcar, a molécula de gordura, os sais minerais. Ele vai entregando tudo, né, nas células. E dentro das células, cadê? Carmen Dolores ainda está por aí? Tá. Ela gosta muito disso. As células, então, tem lá como é que é? Um corpúsculozinho lá dentro dela, né, chamado mitocôndria. E ele, então, recebe tudo isso, queima. É uma reação química de queima. Se você chegar, esse texto aqui da Joana, que está na minha mão, se eu queimar isso aqui, vai fazer o quê? Fumaça. Essa fumaça vai estar rica em gás carbônico. Se eu botar um anteparo aqui, frio, vai ter uma série de gotículas que vão aparecer ali. Estava onde essa gota? Veio daquilo ali, daquela queima. E você respirando a mesma coisa. Quando você acabar a aula aqui, você chega no espelho da sua casa e dá um bafo lá no espelho. Cuidado para não quebrar, né? Vai um bafo, vai ficar todo embaçado. Quando ele esfriar, vai ficar cheio de gotinhas d'água. Aquelas gotinhas d'água estavam onde? Dentro de você. Resultado da combustão da glicose com oxigênio. E sai vapor d'água e gás carbônico. Ele não pode ficar dentro de você, ele tem que sair. Então você respira o tempo inteiro. Oxigênio para dentro, gás carbônico e vapor d'água para fora. Você faz isso o tempo inteiro, senão você morre, tá certo? O que é que acontece com o resto que você comeu? Continua no seu aparelho digestivo, passa do intestino grosso, do delgado para o grosso, depois você vai expelir, né? E aquelas outras substâncias que estão por ali, estão espalhadas no seu corpo, elas vão ser todas filtradas pelo seu rim, que você vai botar para fora, que é a urina. É a sua excreta que você vai eliminar. Então, tudo que vai entrar no seu corpo, ela vai sair. Uma grande parte vai ser aproveitada. Aquilo que não servir, você expele, né? Você expele aquilo ali, você não fica com ela. Tá? Então, esses engenheiros demoraram quantos milhões de anos para poder fazer isso? Para fazer esse corpo funcionando. E esse corpo, essa matéria, dura em média, agora o brasileiro está vivendo mais, né? Vivendo 80, 90 anos, 90 e pouco, né? Quando a gente era mais jovem, né, o indivíduo que tinha 60 anos já estava velho. Com 60 anos está velho. Né? Hoje em dia, nós não consideramos, né, tão velhos como aquelas pessoas achavam na época. Ok? Então, você, com o seu corpo, que a Joana quer trazer para a gente, que você, além de se preocupar com a parte espiritual que você tem, se preocupar de estar bem, se aperfeiçoar nos seus conhecimentos, né, nos estudos que, no caso aqui, a Rose fornece tantas aulas, né, por semana para que todos possamos nos aperfeiçoar cada vez mais. O CEOI, que é a casa espírita que nós frequentamos,
também lá tem os seus cursos presenciais e online, né? Que está ali para você se aperfeiçoar o seu espírito, a sua parte moral. É aquilo que você vai levar, né? É aquilo que você vai levar. Você tem o seu corpo, eu quero endireitar o nariz, está feio, vou fazer uma plástica. Tudo bem, faça a sua plástica, você vai se sentir bem. Às vezes ajuda muito a pessoa no psicológico, ajuda muito no psicológico. A pessoa se sente mal, né? Ela se sente mal com aquele nariz que ela tem. Aí ela fez uma plástica do nariz. Aí você pode pensar, que besteira, né? Fazer plástica. Mas para aquela pessoa, ela vai se sentir bem. E o bom é isso, que ela se sinta bem, que ela viva bem. Isso que é o importante para ela, né? Então, se ela com o nariz feio, ela está se sentindo mal, que ela acha feio, né? Que ela acha feio. Ela se sente mal, então ela vai se amar mais. Então, é isso. Quando você tem aquela passagem, amar ao próximo como a si mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas do próximo. Mas se você não se amar, como é que você vai amar o próximo? Se você não gosta do seu corpo, como é que você pode fazer alguma coisa? Né? Então, você tem que preservar. Vamos estudar? Vamos estudar. Mas vamos ter a matéria conservada. A matéria tem que ser conservada, tem que ser preservada. Ontem lá, o Rodrigo Farias, que fez a palestra, né? Ele falou em sustentabilidade. Então, para o nosso corpo ficar bem, né, voltarmos aqui reencarnado com esse planeta, nós temos que tratá-lo, ele bem também. Senão, o nosso perispírito vai sair como daqui? De que maneira? Se você não está cuidando dele. Tem um negócio, deixa para lá. Tá doendo. Não, esquece. Acaba com alguns problemas que podem se transformar em coisas muito graves. É isso? Você tem que preservar o seu corpo. Você tem que amar o seu corpo. Isso, Joana, que está escrito lá no texto dela. Né? As finalidades são santificantes. É dever mínimo por ser ele o degrau da ascensão da sua felicidade e da sua evolução. Quem está dizendo isso não é o José Marcos, é a Joana de Anjos que fala isso. Eu li da parte dela aqui. Bem, continuando aqui, nós temos três perguntas, do Livro dos Espíritos, que eu vou falar sobre elas, que não tem a ver com aquilo que está no livro, né? Que é a formação. A parte de formação dos seres vivos nós já conversamos hoje aqui. Da evolução, da formação dele, né, do nosso corpo, como já chegamos. Então, você quiser enriquecer, você vai lá no Livro dos Espíritos e vê a formação dos seres vivos. Eu agora não lembro, mas está escrito em algum local aqui. É da pergunta 43 à pergunta 49. É a formação deles. Ele vai falar uma coisa muito importante lá, eu não falei aqui, não vi necessidade, né, da geração espontânea. Né? Naquela época se acreditava muita coisa, então é bom você ler e depois ler sobre geração espontânea. Acho que não é o caso que venha chegar para o nosso estudo de hoje. Tá? Mas eu selecionei 3 perguntas do Livro dos Espíritos, da parte 3ª, capítulo 5, Lei de Conservação. Privações voluntárias, mortificações. Encontrei 3 perguntas que eu acho que merecem ser destacadas e conversar com vocês sobre isso. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Sim, dizem os espíritos. Porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Então você tem que conservar o seu organismo. Se você não conservar o seu organismo, como é que você vai poder fazer algum trabalho? O trabalho que eu estou fazendo aqui sentado, conversando com vocês, isso é um trabalho. Né? Não estou quebrando pedra, não estou virando uma laje, não estou no hospital atendendo na emergência. Né? Mas isso aqui é um tipo de trabalho que nós estamos fazendo. Tá? Então, obriga o homem a prover as necessidades do corpo. Claro, o teu corpo precisa. Se você está cansado, ele sente necessidade de parar um pouco, pare um pouco. Se você ainda você conversa, se você está trabalhando, olha, eu tenho que dar uma parada aqui, tenho que me distrair em alguma coisa. Minha mente está cansada nessa situação, eu não consigo evoluir. Muitas vezes você levanta, na época que eu trabalhava em escola e montava os horários, famosos horários, tudo que eu falo é só meu, tá? Não dou exemplo de ninguém. Quando foi criado
o SEI e depois a FAETEC, me entregaram professores no meio do ano para se encaixá-los. E eram 110 turmas para encaixar aqueles concursados todos. Então, eu reuni todos eles no auditório e fui chamando por classificação. Quem foi o primeiro colocado, quem foi o segundo, eles teriam as preferências. Mas, de vez em quando, eu parava. Vamos parar que eu vou levantar, eu vou ao banheiro, eu vou tomar um café, eu não fumo, né? Mas vou lá fora respirar um pouco. Você tem que parar um pouco, senão sua mente fica bitolada. E no final do dia, às 5 horas da tarde, eu estava com o horário pronto, cada professor com o seu horário na mão, tá? O seu horário na mão, e no dia seguinte, isso foi numa sexta-feira, na segunda-feira, eles começariam a trabalhar com os alunos. Deu para fazer? Deu para fazer. Mas tivemos de dar paradas. Agora, se eu ficar o tempo todo, como é que eu vou encaixar esse cidadão aqui? Como é que eu vou fazer? Se eu não tiver esse princípio, não me alimentar bem para fazer as coisas, não vai dar em nada. Bom, há um detalhe. O cara que foi o primeiro colocado, que escolheu o primeiro horário, na segunda-feira foi lá pedir para me trocar. Logicamente que eu não troquei, né? Mas, meu amigo, você foi o primeiro a escolher tudo, agora você quer trocar? Não posso mexer com todos, 110 turmas para mexer. Impossível. Ele saiu da escola e veio outro para o lugar dele. Vamos lá. 719. Merece censura o homem que procura o bem-estar? Uma época no CO, eu fui uma festa junina. Então, olha, foi no século passado. A festa junina era ali onde é o estacionamento novo, lá, que era aquela casa ali que foi derrubada. A festa junina era ali. E tinha umas pessoas dançando. E tinha umas espíritas, eu vou ser fofoqueiro, umas espíritas criticando, assim, nunca vi espírito dançar. Ah, que besteira. A Aninha aí tá dançarina de primeira qualidade. Aí, a pessoa, isso é o bem-estar da pessoa, por que não pode? Aí bota aqui os espíritos respondem. É natural o desejo do bem-estar, é natural. Deus só proíbe o abuso das coisas. Por ser contrário a quê? Porque Deus não gosta? Deus é contra você fazer isso. Ele não gosta, não. Porque é contrário à lei da conservação. Se ele fala que você tem que conservar o seu corpo, os espíritos responderam que você tem que conservar, né? Obriga o homem a preservar. Quando você comete excessos, você não está mais na lei de conservação. Você está fugindo dela. Né? Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja concebido, à custa dos outros. Não vai ficar do seu bem-estar e prejudicar o próximo. Aí está errado. Né? E não venha a diminuir-vos nem as forças físicas e nem as forças morais, a lei da conservação. Se o seu bem-estar, você está achando que é o seu bem-estar, ele vai prejudicar você física e moralmente, de fato, não deve ter. Agora, fugindo disso aqui, ninguém está proibido. Vamos dar o exemplo da dança, por causa da Ana. Vamos dançar à vontade. Vamos dançar bolero, samba, né? Vai em frente. Um funk, aí quem sabe que a Aninha dança essa funk? Não sei. Bom, continuando aqui. E a última pergunta também é uma que eu escolhi também, mais para polêmica. Né? A alimentação animal é 723. A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? É contrária? Dada a resposta dos espíritos. Dada a vossa constituição física, o nosso corpo, né, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme reclame a sua organização celular. Muitas pessoas precisam de muita carne. Outras pessoas precisam de carne. Outras
pedacinho, um ovo já vai substituir a proteína. Outros vão ter outros alimentos que vão substituir. Você não pode, você tem que ter uma alimentação correta. Para que você tem que ter? Para ter a lei da conservação. Você tem que se conservar. Vou deixar de comer isso, aquilo outro, porque quero. Não vou entrar em detalhes, né? Porque quero. Mas se o seu organismo está precisando, você vai ficar, não vai se conservar, não vai conseguir trabalhar e vai descumprir a lei da conservação e a lei do trabalho. Né? Tem gente que come, tem gente que não come. Né? Fica a critério de cada um. Você não pode prejudicar o seu corpo. Lembrando lá o que a Joana falou. Ame o seu corpo. Ele é a sede do espírito que está se desenvolvendo. Ele tem que estar bem para que isso possa acontecer. Senão, daqui a pouco você está lá, desencarnado junto lá do André Luiz, lá naquele início, mas eu não fiz nada. Você tinha a possibilidade de fazer isso e não fez. E quando discutem muito, falam comigo, eu sempre falo isso. Chico Xavier era o que era, todo mundo sabe, era carnívoro, comia carne todo santo dia. Hitler, que era Hitler, não comia carne, né? Não comia carne, era contra comer carne. Tá bom? Bem, vamos relembrar alguma coisa, porque o nosso tempo está andando. Já temos 9 minutos, né? Lembrando da Joana, será que é válido maltratar o corpo para buscar purificação? Se você lembra lá do cuidar do corpo do espírito, tem lá os ascetas, que ficam só querendo ver a parte do corpo, não se interessam pelo espírito. É válido isso? Claro que não. É isso? Pelo contrário, sendo o corpo o instrumento da alma, para que ela pratique o bem e evolua, é necessário que aquele esteja da melhor forma possível. Então, não tem essa de ficar se martirizando para purificar nada. Você tem que estar bem. Dessa maneira, sim, você vai permitir que seu corpo se preserve da melhor forma possível. Né? O corpo exerce, assim, uma influência no desempenho da atividade do espírito que o anima? Esse corpo vai... o espírito está em primeiro lugar. Tá certo. Mas esse corpo, ele influi? Eles respondem também sim e não. Fico no meio termo. Né? Daí vamos concluir que tudo que fizermos para comprometer a saúde física será sempre prejudicial ao espírito, que terá um instrumento defeituoso para poder evoluir. Senão ele não consegue evoluir nunca. Você, para poder ter o corpo que você tem, estar bem, né, estabelecer esse equilíbrio, né, para ele estar sempre bem, o que é que você deve fazer? Você vai cuidar dentro das normas. Todo mundo aqui já deve ter ido ao médico. Né? O médico deve ter falado alguma coisa, você já leu alguma coisa útil. Né? Não essas dietas malucas que você vê por aí, internet, muitas vezes está lá no Facebook, vê alguém lá com a dieta da sopa. Né? Tem a dieta da sopa e da dieta da sopa. Bobeou, deu sopa, comeu mais ainda. Aí o cara fica naquela situação. Então você tem que fazer uma norma, você tem que ter uma norma de higiene e de saúde. Elas estão ligadas. Então, você, dentro desses nossos problemas, não vamos entrar em dados políticos nem nada, mas com CO e com pessoas que estão ali, muitas vezes... Aliás, na minha cabeça, a maioria está ali porque ele quer ganhar uma bolsa. Então, ele vai ficar sentado durante 1 hora para assistir uma palestra. É um sacrifício que ele está fazendo. Pelo menos naquela 1 hora a gente vai tentar embutir nele algum conhecimento, para que ele vá lá, como muitas pessoas estão lá, né? Nós temos pessoas que estão lá, que vão pela palestra. Das vezes que, o ano passado, quando eles iam buscar a bolsa, várias conversavam, né? Falavam comigo, né? Eu disse, vem cá, mas eu quero assistir a palestra. É só ganhar a bolsa, não quero vir aqui, eu quero ficar. E essas todas, se você... Eu tenho umas fotos ali, vocês vão ver que todas aquelas 2 primeiras fileiras está repleta dessas pessoas que foram ali para assistir a palestra. Chegaram cedo,
que até um rapaz à esquerda, que agora é Marcelo o nome dele, ele está à esquerda, tem uma cadeira vazia na frente dele, ele não falta a uma palestra. Ele está ali pela bolsa, que ele precisa, claro. Num país desse que o diesel aí está 26, daqui a pouco vamos ver como é que está, 26% a mais. Vamos ver como é que está daqui a pouco o feijão, o arroz, como é que a gente vai dar bolsa, como é que vai ser esse preço na hora de comprar. Não é isso? Essas pessoas estão precisando de comer. Mas dentro da sua necessidade, dentro daquilo que você pode, você vai cuidar do seu corpo, né, e da sua higiene, para poder que esse espírito possa se desenvolver naturalmente. Como já falamos dos ascetas, né? Como a gente vê essas pessoas que aniquilam o corpo, não quer saber do corpo, deixa o corpo para lá, não quero fazer nada, dane-se, assim fica a vida. O que é que acontece com essas pessoas? O que é que você... Então, como explicar esse comportamento? Né? É no desconhecimento total do verdadeiro sentido das leis de Deus, né? Que é cuidar do corpo e cuidar do espírito. Esse cara não quer saber. Está pouco ligando, está pouco lixando. E por uma última pergunta, antes de nós passarmos para a parte do encerramento, infringe a lei de Deus quem não cuida do corpo, alegando ser este de secundária importância? Claro que vai infringir, evidentemente, pois o nosso corpo pertence a Deus, que nos empresta esse corpo através das nossas reencarnações, para que aquele espírito possa cumprir as suas missões, né? Que ele tem que fazer no plano físico. Aquilo que ele prometeu lá anteriormente, vou encarnar assim assado, porque eu preciso cumprir as minhas necessidades, né? O nosso corpo, ele é um engenho divino que nós temos. Ele veio através de uma evolução neste planeta, da evolução deste planeta. Ele é um instrumento indispensável à nossa permanência nele. Tá bom? Bom, vamos aqui fazer uma leitura de duas passagens. Uma do Emmanuel e outra do André Luiz. Tá? Do André Luiz está no livro Na Saúde e na Doença. O livro é O Espírito da Verdade. Chico Xavier, Valdo Vieira, diversos espíritos, né, que tem o André Luiz. Então, nós selecionamos um pedacinho. Em toda circunstância, trate a própria saúde, prevenindo-se da doença com os recursos encontrados em você mesmo. Como é que você vai encontrar esses recursos? Você vai saber através daquilo que você necessita. Eu não preciso estar comendo, sei lá, açúcar refinado, por exemplo, ou comendo demais uma planta oleosa, ela pode trazer mal. Então, você, no seu próprio organismo, fazendo o equilíbrio certo daquilo que você vai se alimentar, você pode encontrar cura para muitas coisas. Né? Continuando, a doença é contingência natural, inevitável às criaturas em processo de evolução. Por isso, esforce-se por abolir inquietações quanto a problemas da saúde física, atendendo ao equilíbrio orgânico e confiando na vontade superior. E do Emmanuel, nós tiramos aqui também, lá do capítulo 17, item 11, Cuidado do Corpo e do Espírito, do Livro da Esperança, de um tema chamado Engenho Divino, Francisco Cândido Xavier e o Emmanuel, né? Sereis, porventura, mais perfeitos, se martirizando o vosso corpo, não vos tornar-lhe menos egoístas, nem menos orgulhosos, nem menos caritativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição está nisso. Está toda nas reformas porque fizerdes passar o Espírito. Então, o Espírito ele precisa do seu corpício para isso. Ele vai fazer as transformações que ele necessita, né, para chegar mais próximo, no futuro, à perfeição.
A vida orgânica, essa que nós temos, é baseada na célula. Cada célula é um centro de energia. As mitocôndrias aí, centro de energia. Todo arrastamento da alma a estado de cólera, ressentimento, desânimo, irritação, equivale a crises de cúpula, ocasionando desarranjo e desastre em forma de doença e desequilíbrio na comunidade celular. Dirige teu corpo com serenidade e bom senso. Compenetra-te de que, embora a ciência consiga tratá-lo, reconstruí-lo, reanimá-lo, enobrecê-lo e até mesmo substituir-lhe determinados implementos, ninguém na Terra encontra um corpo novo para comprar. Né? Você pode fazer transplante, você pode substituir algumas peças do seu corpo, algumas válvulas, por válvulas de porco, por exemplo, que é muito comum, né? O DNA dele tem muito a ver com o nosso, né? Você vai lá, o indivíduo põe no coração muitas válvulas, às vezes oriundas, né? De porco, por exemplo, né? E você vai melhorando o seu organismo. Está falhando alguma coisa, você bota outra, né? Consegue transplantar, consegue produzir muitas coisas, né? Por exemplo, o bracinho aqui foi quebrado, como é que vai consertar isso? Vai ficar torto? Não, botaram aqui uma placa de titânio, né? Parece um guarda-chuva, né? Aquele cabinho virado, né? Tá aqui, vai lá do cotovelo até quase perto do punho, né? Ele está substituído, está aqui. Agora, perder o corpo, não, agora eu quero comprar um corpo novo, vai poder? Claro que não, tá bom? Muito obrigado a todos aí, muito obrigado a Rose pelo convite, uma boa noite. Agradecemos ao nosso amigo José Marcos pelas suas reflexões, bastante interessantes. E no mercado, com um corpinho novo, fica complicado. Fica complicado. A gente tem que cuidar desse aqui. Muito bem, tem que cuidar. Então, para encerrarmos o nosso dia de hoje, de estudo, de reflexão, vou pedir para a nossa irmã Ana Brito fazer a nossa prece. Ana, por favor, liga aí seu microfone. Oi, Rose, obrigada. Só temos que agradecer muito, né? Podermos estar aqui. Agradecemos a Deus, aos bons amigos espirituais. Agradecemos ao José por ter nos brindado com esse estudo tão lindo, tão bom, tão proveitoso para todos nós. Que Deus o abençoe e que nós possamos, Senhor, ter uma noite de paz. E esses fluidos de amor que aqui estão, possa ser levado àqueles que estão necessitando nesse momento de harmonia, de paz, de tranquilidade. E assim, Senhor, nós lhe agradecemos. Lhe agradecemos muito. E que a sua paz possa continuar com todos nós. Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse dia. Muito obrigado. E abençoe a todos nós. Abençoe aqueles que necessitam, aqueles que não estão aqui, aqueles que estão passando na nossa mente nesse momento. Que eles possam também sentir a vibração desse momento. Obrigado, Pai. Muito obrigado, querido. Graças a Deus. Graças a Deus. Irmã Ana, pela sua presença.